Olá pessoal, tudo bem? Assim espero. Vamos dar sequência aqui no nosso curso de fotovoltaico, dando sequência também nas aulas de dimensionamento de um sistema off-grid. Essas aulas, todo esse dimensionamento foram divididas em 3 aulas. Então essa é a segunda aula do total de 3, tá ok? Por quê? Porque o conteúdo ele é muito grande, bem robusto. Então, se nós fizéssemos só em uma aula, ficaria muito extenso. Então, resolvemos dividir em 3 partes. Então, essa é a parte 2 do total de 3, tá ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, vamos projetar para que a gente consiga avançar aqui no nosso conteúdo aqui, tá ok? Então, mais uma vez, não querendo ser redundante, já sendo redundante, sistema dimensionamento off-grid. Então essa é a aula 2 do total de 3, como eu já disse. Vamos lá, vamos estar aqui também a informação, aula, aula 7B, que é a 2, tá bom? Então, do sistema. Bem, painel fotovoltaico. Bem, aqui eu vou abrir um precedente aqui para a gente até entender um pouquinho como as coisas acontecem. Pensem da seguinte forma, se nós estivermos andando numa rodovia, que ela está bem pavimentada, tudo certinho, tudo bacaninha, tudo de acordo, nós vamos conseguir rodar nessa rodovia a 120 km por hora, perfeito? Mas se essa rodovia, o asfalto não estiver muito legal, por algum outro motivo, seja ele qual for, buraco, então nós vamos conseguir andar a 100 por hora. Então, conforme a situação, nós vamos ter algumas perdas, tá ok? Então, o que eu coloquei aqui? Que o asfalto não está bem pavimentado, que tem algum buraco, que tem alguma coisa, então a gente não consegue ter aí 100% de aproveitamento da velocidade que nós poderíamos ter em uma outra rodovia que está bem pavimentada, que está tudo certinho. Então sempre nós vamos ter assim, uma pequena perda conforme nós formos utilizar um equipamento ou outro, um lugar que nós temos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Lá no Nordeste a radiação é maior do que aqui no Sudeste e no Sul. Então, de acordo com o local que nós tivermos, então nós vamos ter umas pequenas perdas que nós vamos ter que trabalhar com ela. Nós vamos ter que compensar essas perdas, tá ok? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, para determinar a energia de um painel, precisamos saber a eficiência do controlador. Então, para o controlador MPPT, Maximum Power Point Track, a energia é igual à energia real, ou seja, 100% de eficácia. Então, nos nossos cálculos que nós chegamos, que era 807, que foi a base lá, que foi que nós chegamos das nossas luminárias, da nossa TV, da parabólica, nós tínhamos chegado a 807. Aí nós vimos que o inversor tem uma perda, tal, nós colocamos lá mais um pouquinho, tal. Então, qual que é? Nós temos que verificando quais são as perdas, vamos compensando para que no final nós tenhamos lá aquela potência que nós precisamos para o nosso sistema trabalhar lá 24 horas, as baterias ter 3 dias de autonomia. Então, nesse caso, o que nós temos agora? Nós chegamos lá no final dos nossos cálculos que nós temos um consumo de 1008 watts hora por dia. Mas lembrando lá que o nosso cálculo lá deu 807 watts hora dia. E essa diferença, o que está acontecendo assim com esses 200 watts aqui? Esse 200 watts é que o sistema ele vai consumir, o próprio sistema vai consumir, e parte dele, então nós temos que compensar. Por exemplo, se nós mantivéssemos aqui o 807 aqui, nós não teríamos disponível os 807 que nós precisamos.
porque haveria uma perda, haveria um consumo do equipamento como um todo, que ele vai, né, vamos dizer assim, que não foi compensado, então nós teríamos menos de 807 watts-hora por dia. Por isso que nós temos que compensar essas perdas. Então aqui nós temos 200, né, 200 watts, não é bem perdas, né? Não podemos chamar assim perdas. Vamos dizer assim, é consumo do sistema propriamente dito para ele poder nos fornecer essa quantidade de watts hora dia. Então, no caso, aqui nós chegamos, que nós transportamos da primeira aula para a aula de hoje, que nós já fizemos os cálculos, o inversor e tudo mais, e nós vamos precisar, nós temos que ter as placas, o sistema vai gerar 1.008 watts-hora, mas quanto é que nós vamos ter lá na ponta para nós gastarmos? Nós vamos continuar tendo os nossos 807 watts-hora dia, perfeito? Mas vamos ver como é que vai acontecer. E nós vimos que se nós tivermos um controlador MPPT, nós temos 100% de eficiência, mas se nós não tivermos, se nós não formos um controlador, né, MPPP, para controladores sem o MPPP, aí nós temos uma eficiência de 90%, ou seja, 10% a menos de diferença do MPPP. Então, no caso, vai ser mais vamos dizer assim, nós vamos ter que compensar essa ineficiência, tá? Mas essa ineficiência, ela está gerada porque o componente, ele precisa desses 10% para poder ofertar para nós aí uma quantidade de energia que nós queremos no painel, perfeito? São 10%, então nós temos que acrescentar 10% de energia no painel. Então é como se nós tivéssemos, eu tenho lá que gerar 1.200, que está aqui, vamos colocar 1.120, mas na realidade, porque perdeu 10%, tem que compensar com uma quantidade, que no final vai ser uma quantidade maior de painéis, perfeito? E vai refletir na quantidade de painéis instalados. Isso são ineficiências e consumos do próprio sistema. Então, agora, aquele 1.008 que nós teremos que gerar, esse 1.008 já passou para quanto? A 1.120 ampere-hora por dia. Então, essa é a quantidade que nós teremos que ter para a gente conseguir chegar lá nessa nossa quantidade. Beleza, então fechamos aqui. É só isso? Não, não. Então nós temos que ver, 120, qual que é a tensão do nosso painel? A tensão de entrada aqui era 24 volts, correto? Então vamos lá, como já sabemos a tensão de entrada VI 24 volts, e vamos considerar sem o controlador, onde o painel terá que fornecer uma energia de 1.120 watts por dia, por hora dia, que é o nosso EP aqui, né? Energia gerada. Podemos calcular a corrente diária dos painéis. Então, qual é a corrente que nós vamos ter aí por hora, né? Qual é a corrente que nós vamos ter? Uma vez que nós temos a tensão e nós temos a potência e a tensão, nós chegamos na corrente. E essa corrente vai ser em hora, ampere hora, perfeito? Então vamos lá, a energia da potência, que foi o cálculo que nós chegamos, a tensão de entrada, agora nós temos 47 ampere hora. Aqui nós temos algumas considerações a fazer. Sabendo que as potências dos módulos, né, de 1000, então isso é o que nós precisávamos, e a corrente de 47, podemos escolher o modelo do painel. Então esta é uma premissa que nós vamos precisar. Eu preciso saber a potência e preciso saber a corrente. A tensão nós já definimos lá atrás que nós teríamos uma tensão de 24 volts. Então tem aqui a observação, o painel fotovoltaico para assistência autônoma é configurado para fornecer tensões de 12, 48, sendo as tensões, 12 e 48 volts, sendo que a tensão de 12 e 24 é as mais comuns, é mais comercial, então é uma tensão mais maleável, mais simples, mais fácil de você manipular ela,
depois que nós formos ligar o painel, se vai ligar o painel em série, em paralelo e tudo mais. Enquanto a tensão de 48 volts é utilizada em sistemas maiores, usinas, né, onde tem uma geração maior. O painel é dimensionado para fornecer o potencial elétrico para um dia médio de uso. Essa energia será armazenada nas baterias. Então, qual é a energia que nós vamos, né, ter no dia que nós chegamos lá? E como nós temos lá, no cálculo que nós fizemos, nós falamos, olha, eu quero uma autonomia de 3 dias, então esse cálculo que vai ser feito. Então aqui, ó, sabendo que a potência do módulo aqui, né, que nós vamos precisar, que a corrente é essa, podemos escolher o módulo. Então você tem aqui alguns fabricantes, né, mas o mais importante é nós irmos lá no datasheet e olhar as informações do datasheet, né. Então nós temos a corrente, ó, open, a corrente em aberto, a operação, em operação, qual que é a tensão. Esse daqui, ele está relacionado sem carga e com carga, qual que é a tensão, qual que é a corrente, né? A corrente de curto-circuito. Então, a operação, a corrente de operação. Então, qual a máxima potência? Lembrando sempre, a tensão dele aqui é 12 volts. Isso daqui é um datasheet de um modelo de um painel, perfeito? Elétrica, tá vendo? Características elétricas do painel. Então nós vamos ter que ir lá olhar no datasheet para ver se ele encaixa lá na nossa necessidade. Um outro detalhe que é extremamente importante e faz diferença, que vai ter um fator de correção, que é a temperatura. Então o painel, eles estão às 25 graus centígrados. Então ele tem uma eficiência para essa temperatura. Quando a temperatura muda, à medida que a temperatura vai aumentando, o painel vai perdendo a eficiência. Então nós temos que corrigir esse aumento de temperatura, né? Então temos aqui a temperatura do coeficiente, né, máximo, né, o coeficiente, né, de potência, de tensão e de corrente. Então tem lá no datasheet, olha, tal temperatura, correção, e tá aqui o módulo na temperatura em 25 graus centígrados. Aí nós vamos ver, olha, nós temos a característica, ó, tá vendo? Característica mecânica, né? A característica, ele fala, ó, qual que é o peso, né? 5,3 quilos, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é em libras, dimensão, né? Ó, a dimensão dele está em milímetro, né? A dimensão em milímetro, 631 por 665 por 30 milímetros. Então tem e aqui é o conector. Qual é o conector que é utilizado nesse painel? Que é o MC4. Então são, né? Isso daqui é um datasheet, né? Aqui nós temos um detalhe. Eu disse a vocês, vou até voltar aqui nessa temperatura, que a temperatura é de 25 graus, perfeito? É de 25 graus. Mas como nós temos vamos dizer assim, a temperatura média, né? Então vamos lá. Esse daqui é um catálogo do clima, tá? Nós vamos ver qual que é a temperatura que nós temos aqui anual. Então a nossa temperatura nessa região que eu estou, né? Aqui é em torno de 26 graus. Mas o painel não tem uma eficiência, todos aqueles dados não são pautados em 25 graus? Sim, mas a nossa temperatura média é 26 graus. Tem 1 grau de diferença? Tem. Esse 1 grau de diferença vai fazer diferença? Sim, fará diferença. Então nós vamos ter que fazer uma correção, tá? Então esse mapa aqui, ó, mapa de temperatura normal dos módulos, né? Temperatura nominal da operação de módulo. O mapa obtido no site do Instituto Nacional de Meteorologia, está aqui, da onde é a fonte, mostra a temperatura máxima em média anual no território brasileiro. Então cada um aqui tem uma determinada temperatura. Através desse mapa podemos estimar a temperatura máxima média no local da instalação. Então no local que nós vamos instalar, nós temos que ver no mapa e chegar lá uma temperatura média desse painel. Por quê? Nós vamos ter que corrigir
essa temperatura, perfeito? Então vamos seguir. Aí nós temos aqui a eficiência desse painel, que é 0,43, menos 0,43, menos 0,34 em uma temperatura de 25 graus, como nós vimos, né? Temperatura ambiente, coeficiente de temperatura em watts de potência. Então, correção, olha só, correção da potência, tensão e corrente do módulo em função da temperatura. Então, ó, nós vamos ter que corrigir. Então, mas aí se nós pegássemos lá um local, lá, olhar no mapa e chegar a um local que a temperatura média anual de 25 graus, ótimo, acabou, legal, bacana, não vamos ter que fazer essa correção. Essa correção, ela deverá ser feita se a temperatura média for diferente de 25 graus, tanto além como aquém. Então, nós vamos ter que corrigir essas temperaturas aí. Aí ele mostra aqui para nós como é que nós fazemos, como é que nós fazemos essa correção, né? De 26 graus, de 26 graus aqui, tá vendo? Temperatura média da capacidade de 26 graus é menos 0,43%, dá menos 12,2% de perda em função da temperatura. Olha só o quanto perdeu. Então, a eficiência do painel. Então, aqui nós saímos de um painel que ele tem 54 watts de potência de pico, nós chegamos que na realidade, ele, olha o quanto ele vai nos ofertar aqui, ó, 44. Então, quer dizer, nós vamos colocar esse, aí, e se ele, eu acho que é bom essa observação. Então, nós estamos colocando esse painel, onde a temperatura máxima, média é 26 graus. Se nós tivéssemos colocado esse painel no local a 25 graus, aí qual que seria a tensão, né, a potência máxima dele? Seria o próprio 50. Entenderam? Porque aqui essa perda é esses 12% em função da temperatura. E se a temperatura fosse maior? A perda seria maior. Então nós teríamos uma redução. Não fiz o cálculo, né? Não é o caso, mas suponhamos que aqui, ao invés de 44, esse mesmo painel, ele seria lá 40, tá? Vamos colocar 40 de watts de pico. Então, conforme a temperatura, o painel perde a eficiência. Então, aquela ideia que se você tiver um solzão lá de derreter mamona, como diziam meus antigos aqui, meus parentes, né? Derretendo mamona, então esse painel vai perder a eficiência. Ele tem os dados de placa dele, né? Correção da potência máxima, em relação à temperatura de 25 graus. Se colocar lá num local onde tem uma incidência muito grande de calor, uma coisa é a radiação, outra coisa é o calor. Calor muito forte na placa, essa placa vai perder a eficiência. Como no caso aqui, né, nós vimos aqui que de 50 watts de pico, ela passou a ser 44 watts de pico. Ela perdeu a eficiência. Aqui nós temos também a tensão, correção da tensão, né? Nós temos, ó, a tensão aqui, ó, do Open Circuito 21,8 volts, é um circuito aberto. Qual que é? Então aqui também nós vamos fazer aquele cálculo, né, da temperatura, que no caso aqui, ó, o coeficiente de potência, o coeficiente de tensão. Então, o coeficiente de potência era menos 0,43. A temperatura de tensão é menos 0,34. Então, nós passamos que esse painel, então aqui, ele ficou aqui com 44 de potência, certo? Ele perdeu, né? Perdeu. Aqui nós temos um circuito aberto de 21,8 volts. Olha só a tensão que ficou. Porque na realidade o painel ele perdeu potência, né? Ele deixou de gerar 12%, né? Então também há o impacto, vamos colocar assim, a interatividade entre as grandezas pelo fato da potência. Caiu a potência, caiu a tensão e também vai cair
a corrente que nós vimos aqui. No caso, olha, aqui o caso, ela aumentou a corrente, né, de 33,13 ela foi para 3,17 ampere. Por quê? Você pega a potência, divide pela tensão, a corrente passa a ser maior, perfeito? Então, no caso aqui, ó, temperatura, ó, correção de corrente de curto-circuito, perfeito? Então, a 25 graus, não é 25 graus, é 26 graus, então colocou 20, se fosse 27 aqui, seria 27 vezes 0,045%, que está aqui. Isso é igual a 1,17. Multiplica, nós chegamos a essa conta aqui. Em todos aconteceu isso, ó. 26 vezes 0 menos 0,34. Aqui também, ó, 26. Se fosse 28 graus centígrados, colocaríamos o 28 aqui e faríamos a conta. Então, de acordo com o local que nós estamos, é a conta que nós vamos fazer. Para isso, nós temos que saber quem é aqui, perfeito? E da onde surgiu essa temperatura? Eu vou voltar mais um pouquinho. Surgiu justamente aqui deste, né, do INEP, perfeito? Que deu a temperatura média de 26 graus. Vocês veem que, assim, aparentemente são bastante informações, mas são informações que elas vão, digamos, é um roteiro, né? Se você fazer um roteiro, uma planilha de Excel, uma vez que você entrou com o dado lá, sem problema nenhum. Aqui, ó, aqui nós vamos saber qual que é a irradiação, que é a parte importante, né? O quanto de radiação essa placa, né, ela vai receber. Para saber a irradiação solar, precisamos da localização da instalação, latitude e longitude. Se nós pegarmos aqui do mapa, né, se nós pegarmos também aí no Google e colocar lá o mouse aqui em cima, aqui ó, justamente nesse ponto aqui, colocar o mouse, ele vai aparecer lá latitude e longitude. Então aqui ó, menos 23.500 tal, e menos 46 pontos. Então esses são os valores deste endereço que foi colocado aqui, ó, tá vendo? Rua Jerônimo Teles Júnior, 125, Vila Pirituba, São Paulo. Então, quando nós colocarmos lá, você vai instalar esse sistema em um local. Aqui você vai colocar o endereço desse local, né? Certinho. Aí vai aparecer quem? A latitude e a longitude. Chegamos aí à latitude, né, nós podemos copiar, você abre uma outra página no computador, né? Depois eu faço um vídeo aqui mostrando como é que faz isso daqui, um vídeo curtinho, né? Mas eu faço lá para mostrar como é que nós vamos chegar no nível de radiação. Um vídeo menor, só focado nisso daí. Não é difícil, é fácil, tranquilo, é só o passo a passo, não tem muito mistério não, é tranquilo. Mas eu vou fazer um outro vídeo, um vídeo curtinho para essa parte aqui. Aí nós vamos no site que está aqui, o www.cresesb, que esse daqui é o Centro de Referência Energético Solar. Então, ele é um site que vai nos passar a irradiação. Tá? Então, também de graça lá, não tem custo, não tem nada, é aberto, é só entrar aí no Cresesp e colocar lá a sua latitude e longitude, nós vamos ter esse valor. Aí nós vamos clicar aqui, ó, potencial energético. Quando clicar em potencial energético, nós vamos potencial. Então o que é esse daqui? Esse daqui é um estudo, é interessante, você pode colocar umas outras cidades, né? O local talvez lá no interior, para ver qual que é esse potencial solar naquele local. Então tem diferenças, né? Tem no país, né? Pela dimensão do nosso país, nós temos diferença. Aí nós vamos colocar lá aquele endereço que nós colocamos lá, nós vamos colocar aqui latitude e longitude e vamos buscar. Quando nós buscarmos, vai vir essa tabela aqui, ó, cálculo de plano inclinado. Então, o que é isso daqui, ó? Dados de irradiação solar normais, climatológicos, no local da instalação do sistema fotovoltaico. Então, qual que foi utilizado lá? Foi utilizado este valor e este valor.
faremos a pesquisa no site. Aí fez a pesquisa aqui no site, tá? Do plano inclinado. Então aqui nós vamos ver a irradiação, aqui até eu expandi um pouco mais, daquele local, daquele endereço, daquele local que nós vamos ter, né, que nós vamos ter irradiação. Ó, dessa tabela utilizaremos a menor média mensal entre os planos inclinados. Aqui, ó, nós vamos pegar o 3 ponto. Essa daqui é a irradiação solar. Tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, janeiro, 5,25. Outubro, 4,77. Novembro, né? Mas esse daqui é o maior incidência. Então, se nós temos, como nós estamos fazendo um cálculo do dimensionamento do nosso sistema, nós vamos pegar a pior situação, porque mesmo em dias nublados, mesmo no inverno, que a irradiação é menor, assim mesmo nós vamos ter 3,19 kW/h por metro quadrado. Então, essa informação, ela foi tirada da onde? Da tabela fornecida, vou voltar mais um, aqui, aqui, ó, tá vendo? Potencial solar. Então, é o potencial solar, que nós vimos lá, aqui é o site do CRECESP, nós vimos aqui o potencial energético, o potencial solar, colocamos a latitude e longitude do endereço que nós vamos instalar o sistema, buscamos, veio essa tabela aqui, o cálculo para plano inclinado, perfeito? E pegamos aqui, ó, a pior situação, que é no mês de junho, que é inverno, aqui só está expandido. Aí nós chegamos aí a um cálculo de 3,19 kW/h, né, por metro quadrado da energia. Então, a incidência da energia naquele endereço, né, levantado pela longitude e latitude, é essa daqui a média diária que nós vamos ter no mês de junho, que é o pior mês. Perfeito? Então vamos dimensionar pelo menor mês. Então a média no verão é 5,01, no inverno é 4,32. Então vamos pegar aqui o pior caso aqui para nós. Perfeito? Bem, feito isso, nós vamos ter a irradiação, né, em função da posição do Sol. Então, o verão ele tem uma posição, né, devido à rotação e translação da Terra. Nós temos aqui os pontos de incidência. Então, se nós colocarmos aqui duplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos a incidência de quanto? 1, 2, 3, 4, 5 ali. Então, na posição que nós temos, né, na posição que nós temos, na posição norte, voltado para o norte, os painéis aqui, ó, observe aqui, eles estão voltados para o norte. Então, com isso, nós temos uma incidência nesse local. Bem, agora aqui nós temos os ângulos, irradiação em função do posicionamento do módulo, perdão. Então, na latitude, né, no ângulo, né, um ângulo ótimo, então todo raio ele pega em toda a área do módulo, né? Então aqui é o melhor caso, né? Tá ótimo. Aqui, ó, incorreto, ângulo horizontal e ângulo vertical. Então o que nós temos que fazer? A ideia é que nós tenhamos o melhor ângulo, óbvio. Porque se nós tivermos um melhor ângulo, nós vamos ter um melhor aproveitamento do painel. Então tem telhado que é sugerido até uma inclinação. Quando for na laje, não. Se tiver, por exemplo, na laje, o suporte para os módulos em laje são 30 graus. Então você já tem lá, né, um grau lá bacana para você colocar. Lembrando, né, que tem sistemas, né, automatizados, mas aí não é o caso, né? Vai depender em usinas, né, conforme a hora do dia, vai, né, tendo uma inclinação, conforme
o mês também tem uma inclinação, né, a estação do ano, mas que não é o nosso caso. No nosso caso, nós temos que tirar o máximo possível, né, com um custo menor para que o sistema seja interessante, senão ele passa a ser inviável economicamente. Bem, a direção é extremamente importante, né? Lembrando aqui que o Sol, né, vai vindo do leste para o oeste, né? Então, este caminho que ele faz aqui, se as placas forem instaladas aqui, é o melhor local. Direção, tá aqui, ó, direção do painel solar fotovoltaico. A posição ideal para instalação dos fotovoltaicos no Brasil é voltado para o norte geográfico. Então, norte geográfico, aqui está o norte geográfico, que é a melhor posição. Se possuir um telhado com face voltada para o norte e não existir sombras nessa parte do telhado, poderá instalar o seu painel solar fotovoltaico nessa forma, onde terá a melhor eficiência. Aqui ele na face sul vai ter uma certa geração de energia? Vai. Só que o aproveitamento vai ser menor, perdão. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter que colocar mais placas, muito mais placas, né? Para que nós tenhamos essa compensação pelo fato de ter uma menor irradiação, para que nós tenhamos a mesma condição a mesma quantidade de geração de energia. Então isso às vezes pode se tornar um projeto inviável, devido ao fato que vai ter uma irradiação menor. Então é por essa razão que nós temos que verificar qual que é o melhor local para a instalação, tá ok? Que é o que vai fazer toda a diferença. Bem, aqui a eficiência da irradiação. Então, olha, se nós tivermos na face norte, olha só, hein? Então, a eficiência da irradiação por posicionamento de módulo. Então, se nós tivermos uma irradiação que ele está na face norte, nós temos 100%. Se ele tiver aqui instalado aqui, ó, no noroeste, 92%. Nordeste, 92%. E aqui, oeste, nós temos aqui, ó, 80%. 90% aqui, desse meio aqui, né? E 80% de leste. Agora, se ele tiver sul, já é, né? Então, para a face sul, as perdas são muito grandes. Então, isso é uma coisa que a gente deve levar bem em consideração, né? Então, vou até chamar a atenção aqui. Ó, para a face sul, as perdas são muito grandes, podendo inviabilizar o projeto economicamente. Aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente. Somente considere instalar nessa parte do seu telhado se você morar numa região norte do Brasil. Então, quer dizer, pela incidência, a irradiação lá é muito grande, mesmo que seja na parte sul, você ainda consegue ter um certo ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está entre a geração e o custo. O quanto é que você gastou, né, para amortizar todo esse sistema. Lembrando novamente, que o melhor local é o norte, ok? E se nós fôssemos colocar em outros locais? Nós vamos ter que compensar. Então, esse 20% a menos aqui de geração, nós vamos ter que compensar aumentando a quantidade de painéis. Por isso que ele pode se tornar, o projeto pode se tornar economicamente inviável, tá ok? Então, aqui é o cálculo que nós vamos fazer. Então, nós temos lá uma determinada... vamos ler aqui para ficar mais fácil para entender. A perda de eficiência de radiação por posicionamento módulos. Exemplo, um projeto em São Paulo precisa de uma energia diária de 8,33 kW por hora, dia. E tem a radiação de 4,70, né? Tal. E aqui tem horário de sol a pico, né? De dia. Qual a potência de pico de eficiência desses módulos? Então, observe. Aqui nós temos o objetivo, né? Que nós tenhamos 4,7 kW por dia, hora por dia.
Então, esse daqui é é o que nós precisamos. Então, se nós tivermos uma corrigida de 4,70, nós vamos precisar de um módulo, né, de uma potência de pico de 1.770 watts. Então, observe, então nós temos aqui. Agora, se nós estivéssemos no noroeste, esse mesmo, aqui o fator de multiplicação é 100, né? Então aí é 100%. A 0,92 é 92%. Da onde está essa tabela? Daqui, ó. Tá vendo? 100% é 1. 92% é 0,92. Aqui é 0,8. Então, observe. Mesmo, lembrando sempre que o nosso objetivo é nós termos 470 kWh dia. Então, esse cálculo que nós vamos fazer para chegarmos a essa quantidade de módulos, observe que se fosse a 1, que é 100%, com a irradiação corrigida, nós precisaríamos de 1.770 watts. 1.770 watts. À medida que vai diminuindo a eficiência, nós vamos ter que compensar com o painel. Então, diminui a deficiência e nós vamos ter que aumentar de alguma forma. Então, em noroeste e noroeste, esse de 1.700 já vai para quanto? Nós vamos ter que gerar esse valor. Se nós tivermos lá a 80%, que é leste-oeste, olha, nós já vamos para 1.215 watts que nós vamos ter por dia. No plano horizontal, que é 90%, nós vamos ter 1.969. Então, o que vai acontecer? Aí tem aqui, ó, se os módulos forem posicionados a leste ou oeste, onde a irradiação maior será de manhã, da tarde, deverá acrescentar 445 watts no projeto. Então, esse já é uma gordura que nós vamos ter que colocar se ele for instalado, né? Se ele for instalado em leste ou oeste. Nós vamos ter que compensar. E que forma que nós vamos compensar? Nós vamos compensar justamente com o acréscimo, né? O implemento, o acréscimo de módulos. Porque observem, nós saímos da face norte de 1.700, a nossa necessidade de geração para que nós tenhamos 4,7 kW por hora. Então, se nós instalarmos na norte, eu vou precisar instalar quanto? 1.770 watts. À medida que nós vamos indo por pior caso, nós vamos ter que gerar mais para nós termos a mesma eficiência. E acrescentar esse 425 aqui, caso nós formos leste-oeste. Então, você vê, o local é extremamente importante, né? Da onde nós vamos gerar é extremamente importante. Bem, com isso é só a aula de hoje, nessa. Nós terminamos aqui a aula número 2, o total de 13, que vai ser a próxima, onde nós vamos gravar e colocar aqui para vocês também. Mas é assim, depois, aparentemente, a primeira vez, né, parece, nossa, é muita informação. Mas se você depois vocês analisando com um pouquinho de calma, você vai ver que são passos que vocês vão ter que seguir e um na sequência do outro. Então, não pense assim, é muita informação. Sim, é muita informação, mas tem um caminho a ser trilhado que é tranquilo, tá bom? No final nós vamos fazer um cálculo real aqui, vai ficar bem simples, né, de entender, tá bom? Então, por hoje é só, até mais, até a próxima. Espero ter contribuído aí um pouquinho com o conhecimento de vocês e não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like para a gente fortalecer o nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima. Até mais.